E aí, já pegou seu café? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a tragédia grega de Eurípides, Medeia. Mas antes de a gente começar a conversar sobre a obra, vamos falar um pouquinho sobre o que é dramaturgia. Segundo Patrício Pavis, em seu Dicionário Mundial de Teatro, dramaturgia, no seu sentido mais genérico, é a técnica ou a poética da arte dramática que procura estabelecer os princípios de construção da obra, seja indutivamente a partir de exemplos concretos, seja dedutivamente a partir de um sistema de princípios abstratos. Esta noção pressupõe um conjunto de regras especificamente teatrais, cujo conhecimento é indispensável para escrever uma peça e analisá-la concretamente. Ou seja, dramaturgia é o conjunto de regras para a escrita de uma obra teatral. Para a gente entender a obra de Eurípides, a gente precisa compreender um pouco sobre o que era o teatro grego. E para isso eu vou indicar para vocês a referência da Poética de Aristóteles, que é um texto importantíssimo para quem deseja entender um pouco de como se organizava o teatro grego, que traz uma série de regras para dizer como o teatro grego se organizava. Nele, Aristóteles vai trazer um conceito importantíssimo, que é o de catarse, que era para isso que o teatro existia basicamente na época. Basicamente, o teatro grego, quem ia ao teatro não ia para assistir uma nova obra. Quem ia para o teatro sabia o que estava assistindo. Então, eu sabia o que era a obra de Édipo, eu sabia o que era a obra de Medeia, eu sabia o que era a obra de Antígona e assim por diante. Então, eu ia ao teatro para ver como o autor, como o tragediógrafo, organizava o mito de Medeia, o mito de Édipo, o mito de Antígona. Então, o texto ele se organizava de uma forma em que, chegando a tal ponto, após eu me identificar com a personagem principal, com o herói ou com a heroína, eu ia ver naquele personagem os meus vícios, os meus problemas. E com isso, como o próprio conceito de catarse diz, eu ia expurgar meus sentimentos. Então eu ia para o teatro para tentar identificar o que estava errado em mim para eu tentar melhorar. Na poética também, Aristóteles ele vai colocar o formato de como eram as peças, né? Então ele vai estabelecer que as peças acontecem sempre no mesmo lugar. Então, Medeia acontece na casa de Medeia, Édipo Rei acontece na esplanada do palácio de Tebas. Então, toda a trama gira em torno desse espaço, né? E no tempo do raiar do sol ao pôr do sol. Então a peça dura um dia inteiro na sua trama. Então, se quem ia ao teatro sabia do mito, para que a gente possa falar sobre a dramaturgia, sobre o texto de Medeia, é importante que a gente saiba minimamente como é o mito, né, de Medeia. Basicamente, Medeia está ligada à história de Jasão e os Argonautas, que basicamente é aquela história em que Jasão, junto com os Argonautas, vai até a terra de Medeia em busca do velo de ouro para que ele possa conquistar novamente o trono que havia prometido a ele caso ele voltasse com o velo por Pélias. Ele consegue o velo com a ajuda de Medeia, vai até a terra de Pélios e Pélios se recusa a dar o trono, né? Porque até então ele tinha mandado Jasão até lá para uma missão suicida. Medeia convence as filhas de Pélio a matarem o pai e foge com Jasão para as terras de Corinto. Lá em Corinto, eles criam família, se instalam na cidade e, por uma sede de poder, Jasão ele se aproxima da filha de Creonte, que é o rei de Corinto naquela época. É a partir desse momento, né, a partir desse ensejo, que começa o texto de Medeia. Ele começa com a fala da ama, que foi o que a gente apresentou agora, que faz todo esse apanhado histórico, faz todo essa chegada de Medeia a Corinto e o porquê dela estar se sentindo daquela forma. E no texto, Medeia ela fica o tempo todo lamentando aos deuses o porquê
de ter feito tudo o que fez por Jazão, para após isso ele acabar traindo ela. Então chega um certo momento do texto em que Creonte, conhecendo Medeia, sabendo que ela é capaz, expulsa ela junto dos filhos da cidade. Diz que se ela for vista na cidade, ela vai ser assassinada. E ela clama, ela pede, ela fica de joelhos na frente de Creonte, clamando para que possa ficar mais um dia. E ele, por benevolência, acaba cedendo, e com isso ela começa a arquitetar todo o plano dela, né? O que era o plano dela? Ela ia fazer com que Jazão, que havia traído ela anteriormente, sofresse as consequências daquela traição. Medeia, ela decide que vai matar Creonte, vai matar a filha dele e de bônus ainda vai matar os filhos de Jazão, para que assim se encerre a descendência de Jazão e que ele se sinta culpado por tudo aquilo que aconteceu, né? Para que ele sofra aquilo que Medeia sofreu. Na trama tem uma série de personagens, né? E cada um deles tem uma função dentro da trama, né? A ama, o pedagogo e o mensageiro, eles têm um papel de narradores da cena. Eles contextualizam a peça. Então, por exemplo, como a cena não pode sair da casa de Medeia, não pode ir até o palácio de Creonte, Eurípides, ele tem uma sacada de mandar um mensageiro. Ele manda um mensageiro até Medeia, na casa dela, para dizer que a filha de Creonte morreu e que Creonte morreu logo em seguida. Então, ele usa a ama para contar a história dos argonautas. Ele usa o pedagogo para falar dos filhos de Medeia, para falar dos filhos de Creonte. Então, essa é basicamente a função desses três personagens. Você tem o coro das mulheres de Corinto, que é um elemento que está presente em toda a tragédia grega. O coro, ele tem o papel de comunicação da plateia com o texto. Então, o coro das mulheres de Corinto, ele é basicamente o papel da população grega, do povo grego, dentro da peça. O coro vai falar como o povo. No começo da peça, o coro começa se compadecendo de Medeia, e ao final da peça, quando eles percebem qual é o plano de Medeia, né, quando as mulheres percebem qual é o plano de Medeia, percebem que apoiaram o lado errado da história, se é que existe um lado errado, né? A tragédia, ela tem esse ponto, que nunca tem um lado certo. Todos os lados estão errados, exceto o lado dos deuses. Os filhos de Medeia, eles não têm uma função direta na obra, mas são importantes para o desfecho, né? Eles fazem parte do plano de Medeia. Então, Medeia precisa matar os filhos para que Jazão sofra aquilo que ela sofreu. Egeu e Creonte, né? Egeu, ele é um rei que está de passagem em Corinto e conhece Medeia, né? E vai até Medeia conversar, e Medeia conta toda a história, diz que foi traída por Jazão e que Jazão está com a filha do rei de Corinto, Creonte. E ele fala para ela que vai até o oráculo porque não consegue ter filhos, não consegue ter descendentes. Então Medeia instala um negócio na cabeça de Medeia que ela percebe e diz para ele: olha, eu sei umas ervas, eu sei fazer algumas coisas que podem fazer com que você tenha descendentes, né? Como eu disse no início, Medeia é uma feiticeira, então ela conhece muito sobre ervas, ela conhece muito sobre venenos, ela, enfim, tem uma infinidade de conhecimentos que poderiam auxiliar Egeu. Em troca, ela pede que seja bem recebida em Atenas, que é a terra de Egeu. E Egeu fala: olha, eu não posso dizer diretamente que você é bem-vinda, porque eu sou convidado de Creonte. Mas se você chegar lá, de boa. Lá você vai ser bem tratado, vai ter um canto para ficar, seus filhos vão ter um canto para ficar, então pode ficar tranquila. E aí Medeia, a partir desse momento, começa a botar o seu plano em curso. E Jazão é o que está por trás de todo o plano de Medeia, né? Medeia constrói o plano dela pensando em Jazão, pensando em machucar Jazão. Creonte é o personagem que faz com que ela desenvolva
o seu plano nesse período de um dia. Então, para que o plano dela aconteça nesse período que Aristóteles estipulou na Poética, ela tinha que ter um motivo. E aí esse motivo vem por parte de Creonte, que chega para ela, expulsa ela e diz: você tem 24 horas para sumir daqui. E a própria Medeia, né, que é o personagem principal da obra. A obra inteira gira em torno de Medeia. E aí, voltando para a história, Creonte sai e logo em seguida chega Jasão para brigar com Medeia. Dizer, inclusive, que a culpa dela estar sendo expulsa é de Medeia e da língua dela, né? Do tanto que ela falou. E, inclusive, ele chega a um ponto do texto em que ele diz que ele não amou Medeia, nem ama diretamente a filha de Creonte, mas que ele fez tudo isso que ele fez por poder, né? Que ele não tinha culpa se Medeia tinha se apaixonado por ele, porque tudo que ele queria era poder, né? Então, por isso que ele tinha largado Medeia, ele tinha feito com que Medeia ajudasse ele, por isso que ele fez com que a filha de Creonte se apaixonasse por ele e desposou a filha de Creonte, né? Toda essa discussão rola, enfim. Creonte sai e depois de um tempo Medeia decide o que de fato vai fazer, né? Ela vai imbuir um vestido com um veneno muito poderoso, né, um veneno muito forte, e vai chamar Jasão. E Jasão, quando chega lá, ela se finge de compadecida, ela pede perdão, ela diz que de fato deveria ter concordado com ele, e pede para que Jasão vá até Creonte, né, vá até a filha de Creonte, e peça para que eles deixem pelo menos as crianças ficarem em Corinto. E para que isso seja possível, ela dá de presente, né, para a filha de Creonte um vestido, que era o mesmo vestido que estava imbuído com veneno. Jasão, ele cai na de Medeia e vai a nova esposa, né? Ela, a princípio, ela se nega, ela não aceita. E tudo isso quem diz é o mensageiro. O mensageiro chega dizendo todas essas informações para Medeia no final da peça. Ela se nega, não aceita tanto, né, a vinda dos meninos, porque ela acha que eles têm, por eles serem filhos de Medeia, eles têm um pouco do espírito de Medeia neles também. Mas aí Jasão entrega o vestido e convence, de alguma forma, a esposa dele e a Creonte, consequentemente, a deixarem as crianças viverem em Corinto. A nova esposa de Jasão, filha de Creonte, veste aquele vestido, e esse vestido ele gruda na pele dela, e a pele e a carne dela começam a derreter, e ela começa a ficar asfixiada e começa a morrer. E Creonte entra em desespero pela filha e pega ela no colo. Só que quando ele pega ela no colo, ele entra em contato também com o veneno. E aí a carne dele também começa a ser consumida pelo veneno, né? No próprio texto diz, inclusive, que ele vai tentar se desvincular do vestido, e o vestido é como vinhas que se prendem na pele dele, e os dois padecem aos pés do trono de Corinto. Jasão sai em disparada, sabendo que foi enganado por Medeia, sendo que nesse meio tempo os filhos de Jasão vieram antes e já estão lá na casa. E as mulheres de Corinto tentam impedir ela de fazer isso, sendo que ela se tranca com os filhos. Pela cena não dá para ver Medeia matando os filhos, mas dá para ouvir. Então se ouve o lamento das crianças e se ouve os gritos de Medeia. Logo em seguida chega Jasão, e aí entra o deus ex machina da história, né? Porque Medeia tem descendência divina. Ela é neta do deus Sol Hélio. E Hélio manda para ela uma carruagem alada, uma carruagem de fogo, que leva ela e os filhos, né? Jasão, ele tenta convencer Medeia a deixar que os filhos ficassem para que ele pudesse fazer um funeral para as crianças. E ela diz que não, que ele vai sofrer as consequências da morte dos filhos sozinho. E foge com a carruagem junto com os filhos.
e Jazão fica sem ter o que fazer. Basicamente, essa é a obra de Medea, né? Tem 2 filmes que retratam o mito de Medea e toda a obra, né? São filmes um pouco antigos. Um é de 1969, que é do Pier Paolo Pasolini, e um de 1988, do Lars von Trier. São filmes que, por serem mais antigos, eles têm um tempo diferente dos filmes de hoje em dia, então eles são um pouco mais lentos. Esse do Lars von Trier, por exemplo, tem cenas de mais de 5 minutos retratando um ritual, retratando uma carruagem se movendo, então é um filme lento. Mas assim, são filmes bem completos que falam sobre o mito de Medea e dentro dele tem a própria história da peça de Eurípides. E tem algumas releituras que são muito bacanas, assim, releituras brasileiras inclusive. Tem uma que é do Chico Buarque e do Paulo Pontes, né? Com a atuação da Bibi Ferreira, inclusive, que é uma releitura completa da obra, né? Em que eles trazem o mito de Medea para o Rio de Janeiro, e Medea se torna Joana, que é o Gota d'Água, que é de 1975. E tem uma releitura que é mais recente, né? Que é a Medea Negra, do Márcio Marciano e do Daniel Arcades. E aí a Márcia Lima faz a Medea Negra, né? Que traz a história de Medea e bota arquétipos como os orixás das religiões de matriz africana e trata sobre a relação da segregação social de pessoas negras. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessa mini explicação acerca da obra de Medea. Por favor, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para que vocês possam receber os próximos vídeos do projeto. Deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo. E é isso. Muito obrigado.